Bom dia, amada igreja. É uma alegria, um privilégio enorme estarmos reunidos aqui nessa manhã para juntos, como o corpo de Cristo, olharmos para a palavra, para aprendermos sobre o Salvador. Se você pertence ao Senhor, você está no lugar certo, reunido junto com os santos do Senhor, para adorá-lo, para cantar para Ele, para ouvir a voz dEle. Quem foi criança a partir da década de 90, talvez vai reconhecer essa canção que eu vou compartilhar com vocês, que é mais ou menos assim. Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo. A juba que eu vou ter, vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer quando me ouvir urrar. O que eu quero mais é ser rei. Ninguém dizendo, não faça isso. Ou então pare com isso. Vou dar um sumiço. Livre para poder viver, para fazer o que quiser. Reis, não tem ninguém para aconselhar, e o que eu quero mais é ser rei. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, para que lado olhe, eu estou em foco. Meus amigos todos vão vibrar quando a boa nova se espalhar, que o novo rei vai reinar. O que eu quero mais é ser rei. Conheceu? Da onde é essa canção? A cena voltou à sua mente? Essa música, ela se chama O que eu quero mais é ser rei. Ela é da clássica animação de 1994, O Rei Leão. E apesar da animação não ser muito realista na hora de mostrar as consequências reais na vida do Simba, quando ele canta essa canção e assume a posição de rei da própria vida, afinal de contas se trata de um desenho infantil, é uma canção muito reveladora a respeito daquilo que está no coração de quem é rei de si mesmo. Obstinação, compromisso com a própria vontade, autossuficiência, tudo muito bem embrulhadinho num pacote engraçadinho e colorido de animais falantes. E o meu convite para você nessa manhã é para olharmos juntos para a palavra de Deus e refletirmos sobre esse tema, seja rei da sua própria vida. Porque essa mensagem, seja rei da sua própria vida, ela não começa com o Rei Leão em 1994. É uma mensagem antiga, antiguíssima. Ela começa no Éden, quando a serpente convence Adão e Eva a assumirem para si um lugar que não pertencia a eles. E essa mensagem ela está ecoando através da história até hoje de diversas formas. Siga o teu coração, procura teu lugar ao sol, assuma o controle da sua própria história, seja o protagonista da sua própria jornada. É essa a mensagem do mundo. E ela chega de encontro a corações que querem reinar. E a Bíblia, meus irmãos, ela não é um desenho infantil. Ela é bem realista ao apresentar as consequências na vida daqueles que assumem para si um lugar que não lhe pertencem e se fazem reis da sua própria vida. Vamos descobrir a verdade sobre quem é rei de si mesmo nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 9 do livro de Juízes. Por uma questão de tempo, nós não iremos ler todo o capítulo. Nós leremos alguns trechos à medida que nós caminhamos juntos pela passagem, mas fique com a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura comigo, por favor. Eu disse que a Bíblia não é um desenho infantil e talvez nenhum livro prove isso tão bem quanto o livro de Juízes. Juízes narra para a gente a saga desastrosa de Israel falhando em conquistar a terra prometida. Os juízes do título não são aquelas figuras de toga que são legisladores, mas eles são líderes políticos e militares que são levantados por Deus para libertar Israel da opressão que vinha sobre o povo como consequência do pecado. Deus entregou Canaã nas mãos de Israel e ordenou que Israel, à medida que eles iam se apropriando da terra, que eles expulsassem os idólatras daquele território para eles não se contaminarem com os deuses falsos. Israel não cumpre a ordem de Deus,
Israel falha miseravelmente e entra num ciclo vicioso de pecado que vai se repetindo ao longo do livro de novo e de novo. E à medida que esse ciclo vai se repetindo, ele vai corrompendo o povo cada vez mais até levar o povo para o fundo do poço. O versículo 6 do capítulo 17 do livro de Juízes resume bem esse livro dizendo o seguinte, ouça só: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Esse livro mostra pra gente o quão longe o pecado pode nos levar, o potencial que o pecado tem de estragar a nossa vida, mas Juízes também fala de um Deus que é paciente, misericordioso, gracioso e que está agindo na história de forma incansável para nos resgatar. É sobre isso que é o livro de Juízes. Mas antes de nós lermos alguns trechos do capítulo 19, eu gostaria de ler com os irmãos um trecho que narra acontecimentos que antecedem os eventos do capítulo 9, o capítulo que a gente vai focar nessa manhã. Eu quero olhar para um trecho que está no final do capítulo 8, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais o contexto do que está acontecendo aqui. Olha só, Juízes 8, versículo 22. A gente vai ler até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegaram a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. O trecho que nós lemos traz o final da história de Gideão para nós. Ele foi um juiz de Israel usado por Deus para libertar o povo das mãos dos midianitas. E no final da sua carreira, Gideão ele foi tão bem sucedido, a admiração do povo por Gideão era tão grande, que o povo deseja que Gideão se torne rei em Israel. Gideão teve a oportunidade de assumir o trono e se tornar rei de Israel e liderar a nação para o Senhor. Mas Gideão não aceita. Se Gideão tivesse topado, não teria sido um problema. A lei de Deus permitia e ela previa uma monarquia em Israel, e por isso ela já trazia algumas instruções sobre como um rei em Israel deveria proceder. Mas Gideão, ao invés de assumir a responsabilidade do trono, ele inventa uma desculpa espiritual e descarta a oportunidade para ficar na sua zona de conforto e viver de forma carnal. E aqui nessa introdução, na transição entre o final do capítulo 8, o final decepcionante da vida de Gideão, e o começo da história que a gente vai estar nessa manhã, eu já quero tirar uma lição importante para nós. O capítulo que nós vamos estudar nessa manhã nos mostra as consequências que a omissão de Gideão trouxe para a nação. Todos nós que estamos em Cristo, que fazemos parte do reino de Deus, nós temos um papel a cumprir em seu reino. Nós somos chamados pelo Rei Jesus, não a sermos reis da nossa própria história, mas a sermos servos do Deus vivo.
E no reino de Deus, somos chamados a assumir papéis que foram confiados a nós, responsabilidades que nos foram confiadas, das quais nós não podemos abrir mão. E quando nós, por preguiça, por negligência, por rebeldia, ou carnalidade, ou mundanismo, ou ignorância, ou porque estamos muito apegados à nossa zona de conforto, seja por qual for o motivo, quando somos omissos e deixamos de assumir o trono, o lugar que o Senhor confiou a nós, isso tem consequências reais. O vazio deixado terá consequências. Mas também existe a possibilidade de um impostor tomar um lugar que você deveria ter assumido, porque era responsabilidade sua. Em outras palavras, meu irmão em Cristo, marido e pai aqui presente nessa manhã, se você não assumir o seu papel de líder servo do lar, como pastor da tua família, haverá consequências. Minha irmã em Cristo, esposa e mãe, se você não assumir o seu papel de auxiliadora, aliado do teu marido, o papel que foi confiado a você, haverá consequências. Os pais que não assumirem o papel de principais discipuladores dos seus filhos trarão consequências para a vida dos seus filhos. Nós, como povo de Deus em Cristo aqui em Bragança Paulista, todos nós somos chamados a assumir um lugar no reino e servir o Senhor como comunidade com os nossos dons e os nossos talentos. E quando somos omissos, há consequências, o corpo sofre. Que nós, como povo de Deus, em nossos lares, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, amizades, na criação dos nossos filhos, com as nossas famílias, nós como igreja, com coragem, nós saiamos da zona de conforto e com renúncia, pagando o preço, a gente assuma o lugar no reino, para que Satanás não tampe brechas, não preencha nenhuma lacuna com um impostor, porque todos os assentos da Assembleia estão tomados por homens e mulheres fiéis. O final do capítulo 8 conta para nós que Gideão, ao invés de aceitar a responsabilidade de liderar a nação para o Senhor, ele escolhe viver como rei, sem ter as responsabilidades de um rei. Ele teve várias e várias mulheres, e ele tinha uma concubina na cidade de Siquém, com quem ele teve um filho chamado Abimeleque, que é o personagem principal da história dessa manhã. Quando nós lemos as histórias dos vários juízes desse livro, nós encontramos um ciclo que se repete em cada juiz. Israel peca contra Deus, abandona o Senhor, troca o Senhor por deuses falsos. E aí, como consequência da idolatria, como consequência da infidelidade, Israel passa a ser oprimida pelos povos vizinhos, pelos inimigos de Deus. E aí, no sofrimento, na angústia, Israel clama por livramento. Pelo livramento do Senhor, Deus ouve, Deus levanta um juiz, esse juiz se liberta Israel, Israel desfruta de um tempo de paz e volta a repetir o ciclo. Nesse ciclo, é Deus quem levanta o juiz. É Deus quem coloca o juiz na posição de líder. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem capacita o juiz para libertar e restaurar o povo. Mas não é assim com Abimeleque. Abimeleque não é um juiz que se torna líder da nação porque Deus o colocou na sua posição. Abimeleque é alguém que se faz rei. Ele preenche o vácuo deixado pelo seu pai e assume para si um lugar que não era dele. Ele não foi escolhido, ele não foi chamado para governar, mas ele roubou para si um trono que não era dele. A gente vai ver o estrago que isso causou. E enquanto nós passamos por essa história trágica, o meu desafio para você é se perguntar: quem é que governa a sua vida? Quem é o rei da tua história? Será que assim como Abimeleque, você está sentado num trono que não é teu, se colocando na posição de rei da sua própria vida? Porque é isso que o mundo está dizendo para você fazer, que você tem que ser o protagonista da sua própria história, que você tem que ser o rei da sua própria vida. A mensagem do mundo é: senta no trono do teu coração e se governa. Mas a palavra de Deus tem uma mensagem diferente. A palavra de Deus diz que você não precisa e nem deve ser rei, porque Cristo Jesus
é aquele que o Pai escolheu para reinar sobre a história, sobre todo o universo e sobre as nossas vidas. E diante da mensagem da palavra de Deus essa manhã, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você continua ouvindo as vozes do mundo e colhe as consequências disso, num trono que não é teu, ou você ouve a voz do Senhor e entrega o governo da tua vida para Cristo. Então, nessa manhã, através da história de Abimeleque, vamos descobrir como é a vida de alguém que é rei de si mesmo e quais são as consequências, qual é o destino de alguém que está vivendo assim, para junto a gente descobrir se a gente não está cometendo essa insanidade que Abimeleque cometeu. E a primeira coisa que nós aprendemos com a história de Abimeleque é que quem é rei de si mesmo está comprometido com a sua própria vontade acima de qualquer coisa. Leia comigo os 6 primeiros versículos do capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal era um dos nomes de Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém. E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Então Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. A trágica história de Abimeleque começa com ele indo até os seus parentes na cidade de Siquém, de onde era sua mãe, para dar uma sugestão para o povo na melhor das intenções. Diferente do seu pai Gideão, Abimeleque acha que Israel precisa de um rei. Então ele chega em Siquém, escondendo as suas ambições egoístas, dizendo o seguinte: será que o povo de Siquém não acha que é melhor eles serem governados por um homem só, ao invés deles serem governados por 70 filhos que Gideão deixou? Vamos perguntar para o povo o que o povo acha? E se vocês precisarem de alguém para reinar, eu estou aqui. Tá bom? Estou à disposição. Eu faço esse sacrifício por vocês. Sou sangue do sangue de vocês. Estamos juntos. E aí os tios de Abimeleque juntam o povo de Siquém para compartilhar a ideia de Abimeleque com todo mundo. E eles ficam inclinados a aceitar a proposta. Eles reagem dizendo: é mesmo, né? Até que é uma boa ideia. Ele é parente nosso, é filho daquela moça lá que namorou Jerubaal. E aí os cidadãos de Siquém tiram do templo idólatra de Baal 70 peças de prata, dão para Abimeleque e ele usa esse dinheiro para recrutar uma gangue de vagabundos que vai ajudá-lo a cumprir a sua vontade, que é assumir o trono. Junto com essa gangue, Abimeleque vai até a casa do seu pai em Ofra e eles cometem uma chacina, matando todos os 70 filhos de Gideão. Sobra um só. Jotão, o caçula, que consegue se esconder e fugir. Comprometido com a sua própria vontade, Abimeleque manipula, ele usa os recursos que estão ao seu alcance, ele se junta a pessoas que vão apoiar a sua vontade e que vão ajudá-lo a fazer aquilo que ele quer fazer. Abimeleque chega ao ponto de assassinar os seus irmãos para fazer a sua vontade prevalecer. Ele quer ser rei. Abimeleque é alguém tão comprometido com sua própria vontade, acima de todas as coisas, que ele mata os próprios irmãos para fazer isso. E a gente vê aqui o povo de Deus bem perdido também. Porque em nenhum momento o povo para se questionar se aquela era a vontade de Deus. Ninguém fala nada contra Abimeleque. Ninguém fala assim: vamos chamar um profeta para perguntar para o profeta, para consultar o Senhor, para ver se é isso mesmo. Nada. Porque está todo mundo comprometido com a sua própria vontade, sem consideração nenhuma pela vontade do Senhor. Esse texto está mostrando para nós uma das características de quem é rei da própria vida.
A pessoa que governa a própria vida é alguém que está comprometido com a sua vontade acima de tudo. Rei da própria vida é aquela pessoa que faz tudo o que está ao seu alcance para fazer a sua vontade prevalecer. Quem é rei de si mesmo está sempre manipulando, sempre buscando dar um jeitinho para que tudo aconteça do seu jeito. E até mascara a sua vontade atrás de boas intenções. Quem é rei de si mesmo se cerca de gente que vai apoiar a sua causa, que de alguma forma vai ajudar ou vai contribuir para cumprir a sua própria vontade. Quem é rei de si mesmo está tão comprometido, mas tão comprometido com a sua vontade, que é capaz de, inclusive, pecar contra Deus e contra as pessoas para fazer ela acontecer. Você está comprometido com a sua vontade ou com a vontade do Senhor? Você é alguém que vive buscando entender e cumprir a vontade de Deus acima da sua própria vontade? Ou você é alguém que não está nem aí para a vontade do Senhor? A sua preocupação é viver do seu jeito, fazer as coisas acontecerem do seu jeito, do seu tempo, tudo de acordo com a sua vontade. Por exemplo, você é alguém que manipula pessoas, talvez o seu cônjuge, seus amigos, sua família, seja quem for. Você tenta enrolar eles com histórias, escondendo suas verdadeiras intenções, às vezes até fazendo uso de um discurso espiritual e palavras bonitas, tudo para você conseguir aquilo que você quer? As pessoas que você reuniu à sua volta e chama de amigos, as pessoas com quem você senta à mesa, são pessoas que questionam você? São pessoas que têm coragem de bater de frente com você e confrontar você, te dizer que você está distante da vontade de Deus quando isso acontece? Você tem pessoas na sua vida que dizem: ei, você está muito comprometido com a sua própria vontade, essa não é a vontade do Senhor. Ou você é daqueles que só anda com quem te dá apoio total, que dá suporte total para os seus planos, para a sua vontade, sem questionar, sem te confrontar. E você se afasta, na verdade, de quem ameaça a tua vontade. Para fazer a sua vontade prevalecer, você é alguém que está disposto, inclusive, a pecar contra os seus irmãos em Cristo? As suas respostas para essa pergunta revelam se você é rei de si mesmo. Se o seu compromisso, o compromisso da tua vida, é com a tua vontade ou com a vontade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, Ele nos revelou a sua vontade na palavra. Aqui nós encontramos qual é a vontade de Deus para toda a nossa vida. Para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para nossas amizades, para os nossos negócios, nossa vida profissional, o nosso lazer, como lidamos com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com o nosso corpo. Em todas essas áreas, você está comprometido em fazer a sua vontade prevalecer ou você está submisso à vontade do Senhor revelada na palavra? Pensando em nós como igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, ela já tem um cabeça, que é Cristo. Ele é o nosso líder. Ele é o pastor supremo. E o que mais importa para nós como corpo, e o melhor para nós como corpo, é a vontade do Senhor para nós. A igreja não é um lugar de realizações pessoais, onde eu venho realizar a minha vontade pessoal, mas é o lugar onde juntos nós buscamos a vontade do cabeça, que é Cristo. E todas as nossas vontades, elas se dobram diante dele. Porque nós sabemos que ele nos ama. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele já tem um plano. Você se lembra disso quando está conosco? Se Cristo é o Senhor, se Cristo é o teu rei, então quem reina, quem está sentado no trono do teu coração é Ele. As suas decisões, os seus planos, os seus sonhos, as suas amizades, suas atitudes, escolhas, todas as esferas da sua vida devem dobrar os joelhos para a vontade dEle. E a sua vontade, ela não importa mais. O seu eu foi crucificado com Cristo. E agora, se você crê em Cristo e a sua vida é dEle, quem vive em você é Cristo, e essa vida que você vive no corpo, você vive pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você.
E Deus seja louvado, porque entre nós, nessa manhã, eu sei que nós temos aqueles que, pela graça de Deus, estão comprometidos com a vontade do Senhor. Nós temos entre nós aqueles que estão em meio a muita luta, estão buscando compreender qual é a vontade de Deus, não querem ser reis de si mesmo, porque já se renderam ao Senhor Jesus e sabem que isso é melhor. E através da vida destes, o Rei Jesus está sendo glorificado e o reino está avançando. Mas essa não é a única característica daquele que é rei de si mesmo. A história de Abimeleque nos ensina também que quem é rei de si mesmo rejeita a voz de Deus. Leia comigo o verso 7 do capítulo 9. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Agora vai, por favor, para o verso 16. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês, de fato, agirem com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque. É isso mesmo. Alegrem-se com Abimeleque. Alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Isso conta para nós que Jotão, o único sobrevivente da chacina e filho mais novo de Gideão, quando ele fica sabendo que seu irmão vai ser coroado rei, ele não se contém. Ele sobe em um monte e ele grita em plenos pulmões para o povo de Siquém. E o monte em que Jotão subiu, ele não é um monte qualquer. O texto dá nome para o monte, fala que é um monte Gerizim. E esse local é um local marcante na história do povo de Deus. Foi no monte Gerizim que Abraão construiu um primeiro altar para adorar a Deus em Canaã. Foi no monte Gerizim que Josué leu a lei do Senhor para encorajar o povo na conquista da terra prometida. O monte onde Jotão está é um lugar de bênção na história do povo de Deus até aqui. Mas agora, diante do povo que desconsiderou a vontade de Deus e escolheu ser rei de si mesmo, Jotão proclama uma maldição. Ele usa árvores como ilustrações para dizer que as melhores árvores de Israel, isto é, os melhores candidatos ao reinado, eles rejeitaram o trono. E aí ele fala de Abimeleque surgindo como um espinheiro. Por quê? Por que um espinheiro? Porque um espinheiro não serve para nada. Espinheiro pega fogo fácil, ele é seco, ele só machuca pessoas. E Jotão anuncia que Abimeleque assumiu uma posição que não é dele e que todo aquele que se refugiar em sua sombra será destruído pelo seu fogo. Jotão acusa o povo de Siquém de terem sido falsos, incrédulos, ingratos, diante de tudo aquilo que Deus fez por eles através de Gideão. A voz de Deus, através de Jotão, está confrontando o pecado do povo, para que eles decidam em seus corações se eles vão confiar no poder humano e se refugiar no reinado de Abimeleque, ou se eles vão se voltar para Deus, que é o verdadeiro e único rei. Mas diante da voz de Deus que exorta, que confronta, que chama o povo a se humilhar e se arrepender e se voltar para o Senhor com fé, se sujeitando à vontade do Senhor, o povo escolhe ser rei de si mesmo. Os versos finais que nós lemos nos contam que o povo rejeitou a voz do Senhor
Jotão fugiu para Beer para não ser morto, passou a viver longe de seu irmão para preservar a sua própria vida, e Abimeleque permanece no poder. Esse texto está nos ensinando, meus irmãos, que Deus, cheio de misericórdia, por amor, com graça, em verdade, Ele vai sempre nos exortar quando nos afastamos da sua vontade. A voz de Deus vem ao nosso encontro, nos exortando, chamando a gente a descer do trono, a tirar da cabeça uma coroa que não é nossa. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que o melhor para nossas vidas é Cristo, Senhor, é que Ele seja o nosso Rei. É por isso que Ele fala. É por isso que Ele usa pessoas para nos chamar ao arrependimento, para nos confrontar, para nos lembrar da verdade e nos chamar de volta para a sua vontade. E como é que Deus fala? Deus fala através da palavra. É aqui que Ele nos revela a sua vontade. Na palavra Ele nos confronta com amor, em verdade, para que a gente deixe o trono e entregue o controle da nossa vida para Ele. Mas quem é rei de si mesmo, fecha o coração, endurece o coração e rejeita a palavra. E ao rejeitar o Deus da palavra, a voz de Deus na palavra, essa pessoa também rejeita a graça, o amor, o cuidado, a misericórdia, a verdade que vem do próprio Deus para o nosso bem e para a glória dele. Então Deus falou com o povo através de Jotão nos dias de Abimeleque. E Deus ainda fala e tem falado conosco de diversas formas, usando diversas pessoas através da palavra. Você está ouvindo a palavra aqui nos cultos, domingo após domingo, quarta após quarta. Temos as reuniões dos nossos ministérios, na nossa comunhão, nas nossas conversas, conexão, retiros. São tantas oportunidades em que a voz de Deus tem sido anunciada ao teu coração. E na palavra, a voz de Deus está te revelando a vontade de Deus, a direção de Deus para a sua vida. E como é que você reage diante da voz de Deus hoje? Você se quebra, você recebe a palavra, você ouve a palavra, leva ela para o coração, e você abre mão da sua vontade para cumprir a vontade do Senhor, ou você rejeita? Tiago 4:21 vai dizer o seguinte: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Então Deus fala conosco através da palavra, porque Ele quer nos salvar do desastre que vai ser a nossa vida, se formos reis da nossa própria história. Então ouça a voz do Senhor na palavra. Aceite a palavra com humildade, não rejeite a palavra, não tente lutar contra a vontade de Deus com desculpas esfarrapadas, não endureça e nem feche o coração, seja humilde, ouça a palavra, aceite a palavra, não importa de onde ela está vindo, sejam seus amigos, seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seja quem for, qualquer um que confronta você em amor e em verdade na palavra, é um Jotão enviado de Deus para te livrar de si mesmo. Lembre-se que o fato de Deus colocar à sua volta diversas vozes para falarem ao seu coração é uma imensa demonstração do amor, do cuidado e da graça dele na sua vida. Ele podia te entregar. Ele podia virar para você e dizer assim: vai ser Abimeleque. Então tá bom, vai. Pode fazer o que você quiser. Não vou fazer mais nada. Eu não vou falar mais nada. Mas Ele não faz assim. Ele faz por nós algo ainda maior, ainda melhor do que Ele fez nos dias de Abimeleque. Para nós, Ele não enviou o filho de alguém. Ele enviou o seu próprio filho, o seu único filho, para o topo de um monte. E ali naquele monte, o rei Jesus, que deixou o lugar que era dele por direito, ele enfrentou a cruz que ele não merecia, para morrer a morte que era nossa por causa dos nossos pecados. E esse rei vive. E através da cruz, Deus está gritando a todos os que são reis de si mesmo: arrependam-se, creiam em Cristo,
Confiem nele. Reconheçam que ele é o rei. Porque foi a ele que eu dei toda a autoridade nos céus e na terra. Entreguem as suas vidas a ele antes que seja tarde, antes que a ira venha. Se escondam na sombra do rei Jesus. Então, beijem o filho para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Deus insiste com misericórdia, com graça, com paciência, te enviando diversos jotões através da vida de pessoas que te amam, para gritar para você e te apontar para o monte onde o Rei Jesus, a cruz vazia do Rei Jesus está. Mas quem é rei de si mesmo, rejeita a doce voz do Senhor, rejeita a palavra, rejeita o amor do Senhor e tem um destino trágico. O que restaria para alguém que rejeita tamanha graça? Para alguém que rejeita tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha salvação? Nada. Somente um destino trágico. É essa a terceira e a última lição que a gente encontra na história de Abimeleque. Leia comigo agora, por favor, o versículo 45 e nós vamos até o final do capítulo. Até o versículo 54, perdão. Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo em El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Opa, Marcos. Peraí, a gente leu, o cara estava sendo coroado em rei, e agora o que está acontecendo? Que loucura é essa? O povo e Abimeleque, eles se mantiveram comprometidos com a sua própria vontade, rejeitaram a voz do Senhor, e pouco tempo depois eles já começaram a colher as consequências do seu próprio reinado. O povo de Siquém se volta contra o rei Abimeleque. Eles começam a criar problemas para os súditos de Abimeleque, para que eles ficassem insatisfeitos com o governo de Abimeleque. E paralelamente a isso, chega em Siquém um homem chamado Gaal. Gaal chega também com a sua gangue, e ele começa a orquestrar uma revolução para usurpar o trono da mesma forma dissimulada que Abimeleque fez. E quando Abimeleque é informado por um dos seus homens o que está acontecendo, ele, o espinheiro, pega fogo e incendeia Siquém. Não literalmente nesse momento, mas cumprindo a profecia de Jotão. E aí chega no texto onde nós lemos. Abimeleque, cheio de ira, se volta contra o povo de Siquém e persegue de forma incansável matar aqueles que se rebelaram contra o seu reinado. Chega num ponto que depois de matar muita gente, ainda insatisfeito, ainda irado, Abimeleque mobiliza seus homens para matar alguns cidadãos que se esconderam dele em uma fortaleza da região. Ele e seus homens cercam essa fortaleza com galhos para tacar fogo naquele lugar, agora literalmente, e matar todos os que estão ali dentro queimados vivos.
Havia cerca de 1.000 homens e mulheres nessa torre, e todos eles morrem queimados. De Siquém, Abimeleque parte para uma outra cidade, um lugar chamado Tebes. E lá ele faz a mesma coisa que ele fez em Siquém. Ele encurrala a cidade, o povo se esconde, se tranca numa torre. E quando Abimeleque se aproxima para incendiar aquela torre, uma mulher joga uma pedra de moinho lá de cima na cabeça dele e racha o crânio de Abimeleque. Morrer nas mãos de uma mulher seria humilhante naqueles dias, uma vergonha enorme. Então, para que ninguém diga que ele morreu pelas mãos daquela mulher, ele pede que um dos seus homens o atravesse com uma espada. É esse o fim trágico do povo de Siquém e de Abimeleque, porque viveram para cumprir a sua vontade e rejeitaram a voz do Senhor e foram reis de si mesmo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe importante dessa história e que nós não lemos, mas nós vamos ler agora. O verso conclui a história dizendo que este fim trágico de Siquém e Abimeleque é retribuição de Deus pela maldade que eles praticaram. Dá uma olhada no versículo 23. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. O verso está dizendo para a gente que Deus envia um espírito maligno entre Abimeleque e o povo, e eles passam a agir sobre a influência desse espírito maligno. O fim trágico destas pessoas que escolheram ser reis de si mesmo é Deus fazendo estes homens pagarem pela sua maldade e mostrando que ainda que eles tenham assumido o trono da sua própria vida e se recusaram a deixar esse lugar, mesmo quando Deus alertou, Deus continua no trono do universo, reinando soberano sobre a história, e Ele não faz vista grossa para aqueles que viveram de forma arrogante, orgulhosa, obstinada, desafiando a sua soberania. Esse trecho final está mostrando para nós como é grande a loucura daqueles que escolhem governar a sua própria vida. Quem escolhe ser rei de si mesmo está se rebelando contra aquele que é o único e verdadeiro rei, que é Deus. E por isso, porque eles desprezaram a sua vontade, rejeitaram a sua voz de graça, se recusaram a reconhecer que Ele é o Rei e não dobraram as suas vidas diante dEle, não resta nada para estes a não ser uma terrível expectativa de juízo, um destino trágico. Por mais poderosa, orgulhosa, obstinada, irredutível que uma pessoa possa ser em seu reinado, por melhor que a vida dela possa parecer por fora, por mais que pareça que ela está no controle de tudo, e que tudo está acontecendo exatamente como ela quer, acima dela, ainda que essa pessoa não reconheça isso, Deus continua reinando soberano. Deus continua conduzindo a história com a sua mão invisível, e estes que viveram em rebelião, reis de si mesmo, vão encontrar um destino trágico se não ouvirem a voz do Senhor e se arrependerem. É por isso que o hino, o que eu quero mais é ser rei, é mais do que uma canção de um filme infantil. É um cântico que desafia o trono do soberano Deus e promove um estilo de vida cujo destino é trágico. Esse destino virá. E ele será mais brutal, mais trágico do que o destino de Abimeleque e Siquém. O verdadeiro fogo está reservado para aqueles que são reis de si mesmo. E esse fogo é muito mais terrível que o fogo de Abimeleque. Deixa eu provar isso para você. Fica com o seu livro aberto. E vá comigo, por favor, para o livro de Apocalipse, capítulo 20. Nosso foco nessa manhã está em Juízes. Mas o que está escrito aqui em Apocalipse, ele ilustra muito bem e nos ajuda a entender a seriedade da lição que o livro de Juízes tem para nós nessa manhã. Juízes capítulo 20.
Leia comigo a partir do verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pés diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O texto que nós acabamos de ler, ele está descrevendo a maneira como Deus, em seu grande trono branco, irá derrotar de forma definitiva os seus maiores inimigos. E adivinha só, não é Satanás e seus demônios. Porque isso aconteceu no parágrafo anterior. Do verso 7 ao verso 10, a destruição de Satanás e seus demônios, está ali. E aqui, diante do grande trono branco do Rei dos Reis, todo aquele que não reconheceu a majestade de Deus, que rejeitou o governo de Cristo, que viveu como rei de si mesmo, que desprezou sua doce voz de graça na palavra, serão consumidos pelo fogo santo, justo e eterno da ira de Deus. Tente imaginar essa cena comigo. Você como uma mosquinha na parede, nesse lugar aqui, neste dia, apenas ouvindo o que está acontecendo. Imagina você ouvindo o Senhor Deus anunciando a corte celestial. Agora, antes de fazermos novos céus e nova terra, antes de fazermos novas todas as coisas, nós vamos varrer da criação a existência da criatura mais vil, mais orgulhosa, mais pecaminosa, mais desprezível e obstinada e rebelde de todas as criaturas. Só de você ouvir esse anúncio, essas palavras do Senhor, só de você ouvir o Senhor falar desse jeito, você já treme da base, você já se encolhe. E aí, de repente, você ouve o seu nome. Ele está falando de você. O seu nome é chamado. E eu quero que você vá para sua casa nessa manhã sabendo que o seu nome vai ser chamado se o seu nome não está em Cristo. Se você está vivendo como rei de si mesmo e você ainda não se refugiou na sombra do Rei Jesus. Algumas pessoas gostam de dizer, poxa, naquele dia você tem que se converter, você tem que se entregar a Jesus, porque naquele dia os seus pais, os seus amigos, os seus irmãos, eles vão lamentar tanto. Eles não vão. Eles vão aplaudir o Senhor, eles vão dar glória a Deus, porque a justiça de Deus está sendo feita na eternidade e Deus está lhe dando direito com você. Esse trono aqui, ele é o único trono que importa. Esse rei é o único rei verdadeiro, ele é o único rei que importa. A vontade desse rei é a única que importa. A voz desse rei é a única voz que nós precisamos ouvir. E se você insistir em ser rei de si mesmo e não se voltar para o Senhor arrependido, por estar cometendo a insanidade de viver como rei da sua própria vida, um destino trágico te espera diante desse grande trono branco. Então desça do trono da tua vida. Tira essa coroa da cabeça. Você não foi criado para governar a sua própria vida. Você foi feito para viver debaixo da vontade e do reinado do Criador. Arrependa-se de ter tomado um lugar que não é teu. Arrependa-se antes que seja tarde. Quando a história de Abimeleque termina, o livro de Juízes nos conta, nos primeiros capítulos do versículo 10, que surgiram 2 novos juízes que trazem tempo de paz para Israel, depois de tudo que aconteceu com Abimeleque. Esses juízes são Tolá e Jair.
É interessante notar, se você olhar para os primeiros versículos do capítulo 10, você vai perceber algo diferente. Sempre que Deus levanta um juiz para libertar Israel, ele faz isso para libertar Israel das mãos de um povo inimigo. Mas aqui não há inimigos. Não há nem menção de opressão das outras nações. Então Deus levantou esses homens para salvar Israel do que exatamente? Tolá e Jair são levantados por Deus para salvar Israel de si mesmo. A nossa maior necessidade é um líder, um salvador, que seja capaz de nos libertar e nos salvar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, das nossas vontades, da nossa obstinação, do nosso coração pecador que quer reinar. E nós encontramos em Jesus esse grande Salvador, que é capaz de nos salvar da loucura de sermos reis de nós mesmos. Jesus pode nos salvar porque Ele sempre viveu para cumprir a vontade do Pai. Jesus diz que o pão dele, a comida dele, é cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai sempre veio primeiro para Cristo. Você consegue imaginar isso? Não teve um segundo sequer, uma circunstância sequer, em que Jesus não estava comprometido com a vontade de Deus Pai. E Cristo é aquele por meio de quem o Pai fala. É em Cristo que Ele revela o seu amor, a sua graça salvadora, a sua misericórdia. E Ele faz isso morrendo na cruz por amor a pecadores. Sendo Cristo Jesus o Rei dos Reis, Ele se fez servo para morrer na cruz por amor a pecadores que cometeram o pecado insano de assumir o controle de suas vidas como se fossem reis. Só que diferente de Tolá e Jair, que lideraram e morreram, Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou e vive para sempre. E está chamando ao arrependimento todos os que têm ouvidos para ouvir, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. E todo aquele que reconhece a sua autoridade, que se rende à sua vontade, que ouve a sua voz de graça, é perdoado, é salvo e entra para o seu reino eterno. Então, beijem o Filho para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira, mas bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. O que o texto que nós estudamos nessa manhã nos ensina, irmãos, é que quem vive para fazer sua própria vontade e despreza a voz de Deus terá um destino trágico. Quem vive para fazer a própria vontade e despreza a voz de Deus terá um destino trágico. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós, reunidos nessa manhã diante do Teu trono, reconhecemos, Deus, que só estamos na Tua presença por causa do que o Senhor Jesus fez por nós. Somos Teu povo por causa do que o Senhor Jesus fez em nosso favor na cruz. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa manhã, ouvimos a Tua voz. A Tua vontade foi colocada diante dos nossos corações. E nós, Deus, que pertencemos a Ti, que Te amamos, que Te conhecemos, nós que fomos alcançados pela Tua graça salvadora, nós reafirmamos nessa manhã o nosso compromisso com a Tua vontade. Nós abrimos o nosso coração, nós não rejeitamos a Tua voz e clamamos a Ti para que a Tua vontade prevaleça sobre todas as esferas da nossa vida. Que o Senhor reine em nossos lares, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, em tudo, ó Pai. E, Senhor Deus, nós como povo de Deus, como filhos do Senhor, que são ouvidos pelo Senhor, nós confiando
Na tua misericórdia nós clamamos a Ti pela vida daqueles que estão vivendo como reis de si mesmos. O Senhor sabe, Deus, as pessoas amadas que nós temos à nossa volta que ainda não se renderam ao Rei Jesus. E a nossa oração, Deus, é para que da mesma forma como um dia o Senhor teve misericórdia de nós, e o Senhor nos alcançou com a Tua verdade, o Senhor quebrou o nosso coração e o Senhor se revelou a nós em Cristo, que o Senhor também tenha misericórdia destes. E usa a nossa vida, Deus, de acordo com a Tua vontade, para proclamar a Tua graça, o Teu amor, para que estes se convertam, deixem de ser reis de si mesmos e se voltem para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, por grande salvação que temos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor pelo grande Rei, Rei Salvador que é o Teu Filho. Nós nos rendemos a Ele mais uma vez nessa manhã. Oramos no nome dEle. Amém.